Fala galera, fala o Hero Prime e no vídeo de hoje nós vamos analisar o trailer de Transformers, o Despertar das Feras, depois da vinheta. Essa cena, pessoal, de encontro entre os Primes, ela é muito interessante, porque apesar do Optimus Prime agir de forma hostil com o Primal ele demonstra já conhecer o Optimus. Isso é muito legal porque em Beast Wars, né, para quem não sabe, os Maximals eles são os descendentes dos Autobots do futuro. E essa cena demonstra aparentemente que eles estão mantendo esse conceito. Isso é muito legal. Só que eu acho que o mais interessante nessa cena é a fala "a escuridão está vindo". Porque, pessoal, não tem como, sinceramente falando, não tem como ele não ter se referido ao Unicron, gente. Não é possível que ele não esteja se referindo a esse personagem. Porque, para quem não sabe, o Unicron basicamente ele é conhecido dessa forma, né? Como o Senhor do Caos, o Senhor da Destruição, esse tipo de coisa. Porque ele é um dos maiores vilões da franquia Transformers, gente. Ele aparece em eu não sei quantas animações ele aparece, mas sempre que ele aparece em alguma animação, ele é um grande vilão. Então, se ele for o grande vilão dessa trilogia, vai ser um negócio muito bom. Porque eles até tentaram adaptar no quinto filme, mas no quinto filme ficou muito ruim como eles adaptaram. Ficou muito perdido isso dali. Mas se eles adaptarem como vilão dessa trilogia, gente, vai ficar muito bom. E até o símbolo dos Terracons, apesar de realmente ser o rosto do Scourge, né? Se a gente olhar nessa cena aí, até que parece o rosto do Scourge, até lembra um pouco também o rosto do Unicron. Vocês não concordam? Botem nos comentários. Então não acho que eles estejam se referindo simplesmente aos Terracons, que até poderiam, pessoal, ser os servos do Unicron. Poderia ser interessante se realmente fosse o mesmo que eles estão querendo trazer pra gente. Eu espero realmente que seja isso, porque vai ser muito bom. Depois, pessoal, nós temos algumas cenas interessantes que eu acredito que vai ser o momento de encontro dos Autobots, né? Aquele primeiro encontro da equipe com os humanos também. Por exemplo, essa cena do Optimus na ponte, eles se transformando nesse cenário de noite, o Mirage também aparecendo numa ponte, o Bumblebee aparecendo em um galpão, a RC também. Então eu acredito que esse vai ser o primeiro momento em que os Autobots vão se reunir junto com os humanos que vão protagonizar esse filme. Nós tivemos, pessoal, essa cena da Razor atacando essa ponte. É uma cena muito interessante de a gente analisar, porque nós podemos perceber que ali no fundo tem um robô, né, que pela imagem, né, pelo menos pelo que eu dei zoom aí, ele é vermelho, então deve ser o Optimus vindo. Tanto que muita gente ouviu em alguns vídeos a galera falando que poderia ser a Razor enfrentando o Optimus. Só que eu não acredito que é isso nessa cena. Por quê, pessoal? Na cena seguinte, nós podemos ver o Mirage, né? Ele desvia dessa pedra, que aparentemente parecem as mesmas pedras que estão nessa ponte que a Razor está derrubando. O Optimus ele cai lá no fundo, nós podemos ver que é um robô vermelho. Depois cai esse outro robô, que se pararmos a imagem mais ou menos nessa parte aí, que apesar de estar ainda um pouquinho borrada, nós podemos notar que ele tem dedos longos. E nessa outra cena, onde o Scourge aparece, ele tem dedos longos, então eu acredito ser o Scourge. Então, pessoal, na cena em que a Razor está derrubando a ponte, eu acredito que eles ainda não colocaram, né, o boneco CGI do Scourge, e ele estaria indo para cima do Optimus, e a Razor ia derrubar a ponte e os dois vão cair juntos. Por que eu acredito que ele estaria nessa cena, pessoal? Porque nos trailers de Transformers 5, nós tivemos cenas, como por exemplo essa aí que vocês estão vendo na tela, em que o trailer não apareceu os robôs, mas no filme apareceu, então pode ser o mesmo caso. Essa cena, pessoal, da batalha na cidade, nós podemos notar que o Optimus basicamente foi derrotado pelo Scourge, e quando o Scourge está prestes a matá-lo, o Bumblebee se joga, e aí ele acaba sendo empalado, né, pelo Scourge, e depois recebe um tiro de canhão. Basicamente a gente viu o Bumblebee morrendo, mas relaxa, que já que o Bumblebee é um personagem que vende muito, obviamente que eles vão ressuscitar o personagem no filme. Então abre um ponto muito interessante de teoria, que é ou ele vai ganhar um modo bestial, já que saiu aquela lista vazada de bonecos em que ele teria um modo bestial, que eu acho muito mais provável, ou menos provável, mas eu ainda acho que você poderia ser interessante. Aqui em G1, né, tem um episódio que os Autobots são infectados por uma praga conhecida como Praga do Ódio. E quando o Bumblebee é reconstruído, ele se torna o Goldbug. Então seria interessante, já pensou ele virar outro personagem? Seria interessante, duvido muito que vai acontecer, mas eu acho que poderia ser um negócio interessante. Essa cena, pessoal, dos Autobots reunidos, eu acredito que é o momento onde eles estão indo para a caverna dos Maximals, onde provavelmente vai ser o momento em que o Bumblebee vai ser ressuscitado. E ele pode ter sido levado primeiro pelos Maximals, depois os Autobots estão indo de encontro, por isso que ele não aparece nessa cena. Essa cena, pessoal, da batalha final, ela é muito interessante porque nós podemos notar muitos detalhes, como por exemplo o modo robô do Cheeto de costas e mais ou menos de frente, porque está muito de fundo aqui.
Podemos ver também o modo robô do Primal. O Rhinox também aparece bem de fundo, mas aparece ali no modo robô. Podemos até ver o braço de frente do Jack, para poder notar mais ou menos como é que vai ser o design do personagem. Já na parte dos Terrorcons, é interessante observarmos que aparece o Battle Trap, a Nightbird, só que a Nightbird ela tá usando uma jetpack, então as cenas dela acabam ficando um pouquinho borradas, mas ela aparece. Só que ainda não vimos o Scourge, então eu acredito que essa cena ainda vai ter mais elementos CGI que vão ser introduzidos nela. Não deve ser a cena totalmente finalizada. Um outro pontozinho antes que eu me esqueça é que nós podemos observar algumas protoformas, que vão ser aqueles inimigos genéricos para os Autobots matarem. E ainda por fim, nós temos essa estrutura gigante aí no fundo, onde eu acredito que possa ser uma nave ou uma base dos Terrorcons. Vai ser alguma dessas duas coisas. Enfim pessoal, é praticamente isso. Eu espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like, comentar aí suas teorias e até o próximo vídeo. Falou!